Menino mendigo rouba sacola de milionária. Quando ela descobriu o motivo, ficou devastada. Thalita Carvalho caminhava pela Avenida Paulista com as mãos enluvadas, segurando uma sacola de grife enquanto o vento frio cortava o ar ao seu redor. O céu estava nublado, um cinza homogêneo que parecia sufocar qualquer sinal de vida, e a avenida, normalmente lotada, estava surpreendentemente vazia para aquela hora da tarde. O frio incomum para São Paulo deixava a cidade com uma atmosfera melancólica, quase desolada. Ela ajustou o cachecol ao redor do pescoço, protegendo-se das rajadas de vento que insistiam em penetrar sua pele. Seus saltos ecoavam na calçada molhada pela garoa que havia caído mais cedo, criando um som rítmico quase solitário no ambiente silencioso. Aquele dia, assim como a maioria dos outros, seria apenas mais uma data no calendário para Thalita, sem grandes surpresas ou emoções. Ela já estava acostumada com isso. Thalita era uma mulher de sucesso. Aos 38 anos, sua vida era uma vitrine de luxo e conquistas, construída sobre anos de esforço e ambição. Ela comandava uma das maiores redes de moda do país e era uma referência no mundo empresarial. Cada passo que dava era calculado, cada decisão que tomava era cuidadosamente pensada para manter sua imagem impecável. No entanto, o frio externo parecia refletir o que ela sentia por dentro. Embora tivesse muitos amigos, a maioria deles estava ali apenas pelo status que ela proporcionava. Suas festas e eventos eram famosos, seus círculos sociais repletos de figuras influentes, mas nenhuma daquelas relações era verdadeiramente próxima. Os dias de Thalita eram preenchidos por compromissos, reuniões, entrevistas e eventos. No entanto, havia algo que sempre permanecia em segundo plano, uma sensação de vazio que crescia a cada dia. No fundo, ela sabia que seus relacionamentos eram rasos, superficiais. As pessoas que a cercavam gostavam de sua posição, de seu dinheiro e do prestígio que sua presença proporcionava. Quando as luzes se apagavam e ela ficava sozinha, sentia o peso da solidão. Era o tipo de solidão que dinheiro algum poderia curar. Enquanto atravessava a avenida praticamente deserta, sua mente vagava pelos compromissos daquela semana. Ela segurava firmemente a sacola que continha um casaco caríssimo, recém-comprado em uma das lojas mais exclusivas da cidade. O casaco era uma peça que ela usaria em um evento beneficente na próxima semana, onde seria a estrela principal. Ela já conseguia prever os olhares de admiração, os sussurros sobre sua elegância, o elogio calculado de pessoas que, no fundo, não se importavam de verdade. Tudo estava perfeitamente planejado, como sempre. O vento frio continuava a soprar com força, fazendo com que ela envolvesse o casaco de lã mais apertado ao corpo. Havia uma sensação de urgência no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Thalita não sabia o que era, mas o desconforto a invadia lentamente. À medida que se aproximava de um cruzamento, algo no canto de seu olho chamou sua atenção, um movimento rápido e furtivo. Antes que pudesse reagir, sentiu um puxão violento em sua mão. A sensação de vazio foi instantânea. Sua mão, que até então segurava a sacola, agora estava vazia, o braço estendido sem propósito. Por um segundo, o choque a paralisou. Ela olhou para o lado e viu um menino, magro e sujo, correndo o mais rápido que suas pernas frágeis permitiam. Ele segurava a sacola dela como se fosse um tesouro, o olhar fixo no caminho à sua frente, ignorando o que deixava para trás. Thalita piscou, ainda processando o que havia acontecido. Ela, Thalita Carvalho, milionária, empresária de sucesso, acabara de ser roubada por um menino de rua em plena luz do dia, em uma das avenidas mais importantes da cidade. Aquilo era um ultraje, uma afronta ao seu mundo meticulosamente organizado. O ar frio parecia ainda mais cortante à medida que a raiva começava a tomar conta dela. Seus lábios, antes imóveis, em uma expressão de frieza habitual, tremeram de fúria. Como aquele menino se atrevia? Quem ele pensava que era para roubar dela, logo dela, que havia trabalhado tanto para conquistar tudo o que tinha? Ela olhou ao redor, esperando que alguém tivesse visto o que acontecera, que alguém fizesse algo. Mas as poucas pessoas que passavam pareciam distantes, absortas em seus próprios pensamentos, sem se preocupar com o que estava acontecendo. A frieza do dia parecia refletir a indiferença do mundo ao seu redor. A cidade, grande e imponente, continuava a pulsar, ignorando completamente o incidente que acabara de ocorrer. A sensação de impotência foi como uma lâmina atravessando seu orgulho. Thalita nunca havia sido vítima de nada. Sua vida era construída em torno do controle. Cada aspecto dela era planejado, desde o sucesso empresarial até as roupas que vestia, os eventos que frequentava e as pessoas com quem mantinha contato. Nada acontecia por acaso em seu mundo.
E agora, ali estava ela, parada no meio da calçada, assistindo a sua sacola desaparecer nas mãos de um garoto miserável. Sua respiração estava pesada, e o frio parecia intensificar sua raiva. Ela queria correr atrás dele, gritar, exigir que devolvesse o que era seu por direito. Por um breve momento, antes de ele se distanciar um pouco, seus olhos se encontraram com os do menino. Havia algo ali, algo que ela não conseguia identificar de imediato. Não era apenas o desespero comum que se via nas ruas, era um desespero mais profundo, mais pessoal. Talita permaneceu parada por alguns instantes, o vento frio ainda cortando seu rosto. O impacto do roubo a havia paralisado, algo que ela não estava acostumada a sentir. O controle sempre esteve em suas mãos, e agora, ver-se vulnerável a uma situação dessas era como um soco no estômago. Mas uma coisa era certa, ela não podia ficar ali, parada, como uma vítima indefesa. Talita não era esse tipo de pessoa, não podia ser. Ela olhou novamente na direção em que o menino havia corrido. Ele estava se distanciando, mas ainda visível. O corpo pequeno e ágil dele se movia com uma rapidez impressionante, como se estivesse acostumado a fugir. Talita hesitou por um momento, mas logo sentiu uma determinação crescente. O que ele havia feito estava errado, e ela não deixaria aquilo passar em branco. Mais do que o valor da sacola, era o princípio que importava. Sem pensar duas vezes, Talita começou a correr, mesmo vestida com suas roupas elegantes, o corpo respondia automaticamente ao impulso. Havia algo de quase instintivo naquela decisão. Seus anos de prática em corridas amadoras, participando de maratonas e eventos de corrida nacional, agora se mostravam úteis. Ela corria com leveza e precisão, o vento frio chicoteando seu rosto, enquanto seu corpo aquecia pelo esforço. As ruas estavam quase vazias, e o som de seus passos rápidos reverberava no concreto molhado. Ela não se importava com quem pudesse estar olhando ou julgando. O foco estava totalmente no garoto, que já havia dobrado outra esquina, mas Talita não desistia. A adrenalina pulsava em suas veias, seus pés movendo-se com agilidade, o coração acelerado, não apenas pelo esforço físico, mas pela raiva que a impulsionava. Depois de alguns minutos correndo, Talita viu o garoto diminuir o passo ao se aproximar de um beco. Ele estava claramente exausto. Ela, por outro lado, tinha mais fôlego, mais resistência, fruto de anos de preparação física. Ao vê-lo desacelerar, ela sentiu uma onda de alívio, sabia que o alcançaria. Quando finalmente se aproximou, a visão dela já turva pelo cansaço, o garoto parou, ofegante, encostando-se na parede fria de um prédio. Talita, sem fôlego, diminuiu a corrida e parou a poucos metros de distância, as mãos apoiadas nos joelhos enquanto tentava controlar a respiração. Houve um momento de choque. Ela ficou ali, encarando o menino, tentando processar a cena. Ele parecia tão pequeno, tão frágil, e por um instante, Talita se perguntou como alguém tão jovem podia se meter em algo tão desesperado. Mas logo a fúria voltou à tona. Ela deu alguns passos à frente, ainda tentando recuperar o fôlego, mas determinada a confrontá-lo. "O que você fez foi muito errado", Talita exclamou, a voz trêmula de raiva e exaustão. "Você sabe o que fez, não sabe? Você roubou de mim, e isso tem consequências. Eu vou chamar a polícia se você não devolver a minha sacola agora mesmo." O garoto, ainda encostado na parede, respirava pesadamente, os olhos arregalados como um animal encurralado. Ele parecia jovem demais para estar naquela situação. Suas roupas sujas e rasgadas, o cabelo desgrenhado, tudo nele gritava miséria. Mas o que mais chamou a atenção de Talita foi o olhar desesperado que ele lançava. Não era o olhar de alguém apenas tentando escapar. Havia algo mais profundo ali. "Por favor, não chame a polícia", ele murmurou, a voz quebrada, quase implorando. "Eu não queria. Eu só... Eu só precisava de ajuda." Talita estreitou os olhos, surpresa pelo tom do menino. Ele parecia aterrorizado, mas não apenas pelo medo de ser pego. Havia algo mais. O garoto não olhava para ela como um simples ladrão que temia a punição. Ele estava desesperado, sim, mas seu desespero era por algo além da própria segurança. "Ajudar", Talita repetiu incrédula. "Você acha que roubar de mim vai te ajudar? Como você espera que eu confie em alguém que faz isso? Você roubou de mim e agora espera que eu simplesmente te ajude?" O menino baixou a cabeça, os ombros tremendo de cansaço e talvez de medo. Ele parecia tentar encontrar as palavras certas, mas seu corpo já estava à beira do colapso, e isso era visível. Finalmente, ele levantou a cabeça e a encarou novamente, os olhos marejados, mas sem lágrimas. "Minha irmã", começou ele, a voz embargada. Ela.
Ela está doente. Ela tem 7 anos e a gente não tem mais nada. Não tem comida, não tem remédio. Eu. Eu não queria roubar, mas. Eu não sabia o que mais fazer. Ele respirou fundo, as palavras saindo com dificuldade. Se eu conseguisse pegar algo de valor, eu pensei que alguém poderia me ajudar. Mas eu só preciso que alguém ajude minha irmã. Por favor. As palavras do menino atingiram Talita como um soco no estômago. Por um momento, ela ficou em silêncio, encarando-o. O frio ao redor parecia aumentar, o vento soprando implacável, mas a cabeça dela girava com a nova informação. A voz do menino estava cheia de desespero, e o que mais a perturbava era a sinceridade que via em seus olhos. Ela está doente? Perguntou Talita, a voz mais baixa, quase sem acreditar no que estava ouvindo. O menino assentiu, passando as costas da mão suja pelo rosto, como se tentasse limpar o que seriam lágrimas invisíveis. Ela está com febre há dias. Eu tentei de tudo, eu juro. A voz dele falhou, e ele olhou para o chão, envergonhado. Mas eu não consegui nada. Eu pensei que se pegasse alguma coisa de alguém para chamar a atenção, talvez a pessoa ajudasse. E escolhi você, tia. Você parece ser boa gente. Eu sei que foi arriscado, tia, mas eu não sei mais o que fazer. Ela não pode esperar. Ela precisa de ajuda agora, disse o menino, com a voz embargada, mas firme em seu desespero. Talita ficou paralisada por alguns segundos, absorvendo aquelas palavras. A raiva que sentia minutos antes começava a se dissolver, sendo substituída por uma estranha mistura de surpresa e algo que ela não queria admitir. Compaixão. Não estava em seus planos se envolver em nada daquilo. Não era parte de sua vida ajudar desconhecidos, muito menos pessoas que acabavam de roubar dela. Ainda assim, havia algo no olhar daquele menino que a desarmava completamente. Isso não justifica o que você fez. Ela repetiu, tentando manter a firmeza em sua voz, embora soasse mais suave do que pretendia. Roubar as pessoas nunca será a solução, não importa quão desesperado você esteja. O menino olhou para o chão, suas mãos pequenas e sujas, ainda segurando a sacola com o casaco que pertencia a Talita. Seus ombros caíram um pouco, como se ele finalmente estivesse aceitando o peso do que havia feito. Mas, então, ele levantou a cabeça novamente, seus olhos suplicantes encontrando os dela. Eu sei que não é certo. Ele murmurou, quase se afogando nas próprias palavras. Mas eu não aguento mais. A minha irmãzinha está com febre há dias, mal consegue comer e eu. Eu não tenho mais ninguém. Não tem mais ninguém para ajudar. Aquelas palavras atingiram Talita com uma força inesperada. Ela tentou resistir, tentava manter a frieza com a qual sempre lidava com o mundo. Mas era como se a muralha que ela havia construído ao redor de si mesma estivesse começando a ruir lentamente. A imagem que o menino pintava, de uma criança indefesa, febril, sem ajuda, era dolorosa demais para ignorar. Qual é o nome dela? Talita perguntou, sem perceber que as palavras haviam escapado de sua boca. Larissa. Ele respondeu baixinho, quase como se estivesse envergonhado. Ela tem só 7 anos. É só eu e ela agora. Ela. Ela está tão fraca e eu não posso perder ela também. O coração de Talita vacilou. 7 anos. Uma garotinha de apenas 7 anos lutando contra a fome e a doença, dependendo de um irmão que mal podia cuidar de si mesmo. A realidade daquela situação era mais pesada do que qualquer coisa que ela já havia vivido. Talita nunca teve filhos, nunca se preocupou em construir laços profundos. Sua vida era sobre conquistas, sobre metas atingidas e sucesso material. Crianças e problemas como os de Miguel e Larissa pareciam pertencer a outro mundo, um que ela preferia ignorar. Mas agora ela estava cara a cara com uma dessas realidades. E o impacto era brutal. O vento frio que atravessava o beco fazia os ombros de Miguel tremerem levemente. Ele olhava para ela com uma mistura de medo e esperança, como se naquele instante todo o destino da sua pequena família estivesse nas mãos de Talita. Ela olhou para o garoto novamente. Sua postura pequena e cansada, as roupas em frangalhos, a pele suja que parecia nunca ter sentido o conforto de um banho quente. Era um retrato de tudo o que ela sempre evitou enxergar, e isso a incomodava profundamente. Talita sentiu um nó se formar em sua garganta. A voz do menino carregava um desespero real, cru, que a tirava do equilíbrio. Ela tentou manter a compostura, mas era impossível não ser tocada pelo que ele dizia. Ela sabia o que era estar sozinha, sabia o que era viver sem apoio, mesmo que de forma completamente diferente. E naquele momento Miguel parecia um reflexo distorcido de uma parte dela que ela nunca quis confrontar.
Eu vou te ajudar, disse Talita de repente, as palavras saindo antes que ela tivesse tempo de reconsiderar. Miguel a olhou incrédulo, como se não tivesse certeza se havia escutado corretamente. O quê? Ele murmurou, sem saber como reagir. Eu vou te ajudar, repetiu Talita, agora com mais firmeza. Mas você tem que me prometer que nunca mais vai fazer isso. Roubar nunca será a solução, por mais desesperado que você esteja. Miguel assentiu vigorosamente, os olhos marejados, tentando segurar as lágrimas. Eu prometo, senhora. Eu só não sabia mais o que fazer. Eu só quero que Larissa fique bem. Talita respirou fundo, sentindo o peso de sua decisão. Havia algo diferente nela naquele momento, algo que não reconhecia completamente. Mas sabia que, por algum motivo, ajudar Miguel e sua irmã era a coisa certa a fazer. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava fazendo algo que realmente importava. Onde ela está? Talita perguntou, olhando para o menino com seriedade. Miguel hesitou por um instante, como se tivesse medo de que, ao revelar a localização, algo pior pudesse acontecer. Mas ele sabia que não tinha escolha. Ele precisava confiar nela. Ela está em um lugar perto daqui, um abrigo improvisado, não é muito longe, eu posso te levar até lá. Talita olhou para o garoto e, pela primeira vez, percebeu a profundidade do fardo que ele carregava. A responsabilidade de cuidar de sua irmã, de lutar contra a fome e a doença sem ninguém ao seu lado. Ele era apenas uma criança. E, ainda assim, o peso do mundo parecia estar sobre seus ombros. Ela assentiu e, sem dizer mais nada, começou a segui-lo. O frio continuava a soprar ao redor deles, mas algo dentro de Talita havia mudado. O vento gelado já não parecia tão quanto antes. Talita seguia Miguel pela calçada gelada e pouco movimentada, enquanto tentava ignorar a crescente inquietação dentro de si. Cada passo a levava mais para dentro de um mundo que ela desconhecia, um mundo de sombras, de esquinas escuras e ruas que raramente percorreu. O vento frio cortava seu rosto, mas não era isso que a incomodava. Havia algo mais profundo, uma sensação de desconforto por estar indo para um lugar que não fazia parte da sua realidade. Por que estou fazendo isso? Ela se perguntou, apertando o cachecol ao redor do pescoço, como se buscasse mais segurança. Eu sou Talita Carvalho. Eu não deveria estar envolvida nisso. Mas então, olhando para as costas magras de Miguel à sua frente, ela reprimiu o pensamento. Não era sobre ela. Era sobre ele, sobre Larissa, sobre duas crianças que de alguma forma haviam sido deixadas à própria sorte no meio de uma cidade gigantesca e indiferente. Ela repetia para si mesma que estava fazendo algo bom, algo nobre. Estava ajudando duas crianças que claramente precisavam de socorro. Mesmo assim, a ideia de seguir aquele menino para um lugar que não conhecia a deixava em alerta. Talita sempre teve o controle de tudo, e naquele momento sentia-se fora de sua zona de conforto. Isso não é sobre controle, pensou ela. É sobre fazer a coisa certa. Enquanto caminhavam, Talita começou a pensar na situação de Miguel e Larissa. Onde estavam seus pais? Como é que crianças tão pequenas estavam sozinhas, sem ninguém para cuidar delas? A história dele era triste, mas havia algo que não encaixava completamente. Ela decidiu que precisava saber mais. Miguel, Talita chamou, sua voz suave, mas firme. O menino diminuiu o passo, virando-se ligeiramente para ouvi-la. Onde estão seus pais? Como você e sua irmã acabaram nessa situação? Miguel parou por um momento, as mãos sujas e pequenas, segurando a sacola de grife, como se ela fosse o único bem valioso que restava em suas mãos. Talita notou o desconforto em seu rosto, e por um instante pensou que ele não iria responder. Mas então, com a voz trêmula e carregada de dor, ele começou a falar. Eles... Miguel começou, mas sua voz embargou. Ele engoliu em seco, os olhos marejados, antes de continuar. Meus pais morreram. Foi num acidente. Já faz algum tempo. Talita sentiu um aperto no peito. Ela não estava preparada para uma resposta tão direta e devastadora. A morte de seus pais. Isso explicava muito, mas também levantava mais perguntas. Com quem você e Larissa estavam vivendo? Talita perguntou hesitante, já sentindo que a resposta seria difícil de ouvir. Miguel respirou fundo, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam escorrer. Era claro que aquela pergunta o atingia profundamente. A gente morava com o vovô. Ele disse, a voz ainda mais baixa. Depois que nossos pais morreram, ele ficou com a gente. Ele é... Era... Tudo o que a gente tinha. Mas faz uns 15 dias que ele sumiu. Ele saiu de casa um dia e não voltou mais.
Eu. Eu tentei achar ele. Procurei por todos os lugares. Mas eu não sei onde ele está. A revelação foi como um golpe. Talita sentiu o ar ao seu redor ficar ainda mais pesado. 15 dias sem o avô, 2 crianças completamente sozinhas, sem adultos para cuidar delas. Miguel estava vivendo na rua, sem qualquer tipo de apoio, tentando sobreviver por conta própria. Ela não conseguia imaginar como ele havia conseguido se manter até agora. E desde então, você e Larissa estão sozinhos? Talita perguntou, sua voz quase um sussurro, chocada com a situação que o garoto e sua irmãzinha estavam enfrentando. Miguel assentiu, os olhos fixos no chão. Sua expressão era de cansaço e tristeza, como se ele estivesse carregando o peso do mundo nas costas. A gente. Miguel hesitou por um momento, como se estivesse envergonhado de contar o resto. A gente achou uma casa abandonada. Eu levei Larissa para lá, porque não sabia onde mais ir. Eu tentei cuidar dela, eu juro, mas... Ela ficou doente. E agora eu não sei mais o que fazer. Não consigo mais comida, e ela está cada vez mais fraca. Aquelas palavras ecoaram na mente de Talita. Uma casa abandonada. 2 crianças lutando para sobreviver, sozinhas, sem ninguém para ajudá-las. Ela sentiu o estômago se revirar. De repente, a sacola de grife que Miguel carregava parecia insignificante. O casaco caro que ela comprou para impressionar em um evento estava longe de ter o valor que a vida de uma criança indefesa possuía. E o seu avô? Talita perguntou, mesmo sabendo que a resposta já estava clara. Você não tem mais notícias dele? Não. Miguel respondeu, balançando a cabeça. Eu já procurei por ele por toda parte. Ele foi a última família que a gente tinha. E agora somos só eu e Larissa. Talita parou por um momento, encarando o garoto à sua frente. Ele tinha tanta responsabilidade sobre seus ombros, uma carga que nenhum menino deveria carregar. Ela não sabia como reagir. Por um lado, queria continuar com sua vida, seguir em frente como sempre fez. Mas por outro, algo nela, algo que ela não sabia que ainda existia, a impulsionava a fazer mais, a ajudar de verdade. Eu. Talita começou, hesitante. Eu não sei se posso resolver tudo isso, mas eu vou te ajudar com a Larissa. Vamos ver o que podemos fazer por ela. Miguel olhou para ela com olhos brilhantes, cheios de esperança. Era um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Ele estava à beira do desespero total. E o simples fato de alguém lhe estender a mão parecia ser mais do que ele esperava. Eles continuaram andando em silêncio, mas a mente de Talita estava fervilhando de perguntas. Como 2 crianças podiam ser deixadas assim, sozinhas, à própria sorte? O que aconteceu com o avô? Será que ele os abandonou? Ou algo pior havia acontecido com ele? E agora, o que aconteceria com Larissa, tão doente e frágil, se Miguel não conseguisse mais ajuda? Ela se perguntou o que faria em uma situação como aquela. Até onde ela iria para salvar alguém que amava? Seria capaz de roubar, mentir? Será que o desespero a faria agir como Miguel? O caminho parecia mais longo do que realmente era. Talita seguia Miguel em silêncio, suas botas elegantes tocando suavemente o chão molhado pelas chuvas recentes, o frio ainda penetrando sua pele. Os pensamentos giravam em sua mente, desordenados e incômodos. Ela sabia que estava se envolvendo em algo muito maior do que esperava, mas como poderia deixar aquelas crianças à própria sorte? Finalmente, Miguel parou em frente a uma construção abandonada. Era uma casa antiga, com paredes desgastadas e janelas quebradas. A visão do local fez o coração de Talita apertar. Aquele era o lar de Miguel e Larissa. O local onde 2 crianças pequenas estavam tentando sobreviver sozinhas, sem qualquer apoio ou proteção. Talita sentiu um nó na garganta ao entrar na casa. O cheiro de umidade e mofo preenchia o ambiente, e a frieza das paredes parecia refletir o vazio de tudo aquilo. No canto da sala, enrolada em uma manta suja e desbotada, estava Larissa. O pequeno corpo da menina mal se mexia, seus olhos fechados, a respiração leve e febril. Era uma cena que Talita jamais imaginaria testemunhar. Uma garotinha tão frágil, desamparada. Essa é a Larissa, Miguel sussurrou, os olhos fixos na irmã, como se a visão dela adormecida lhe trouxesse um peso maior ainda. Eu tentei de tudo, mas ela não melhora. Talita sentiu uma pontada no coração. Era uma mistura de impotência e urgência. Ela sabia que precisava agir, mas por um momento não soube o que fazer. Pensou rapidamente nas opções e em um impulso disse: eu preciso ligar para o conselho tutelar. Eles poderão ajudar vocês. Miguel imediatamente virou-se para ela, os olhos arregalados, como se ela tivesse dito algo terrível.
Seu corpo tensionou, e a expressão de desespero voltou ao seu rosto. Não, ele quase gritou, a voz embargada de emoção. Por favor, não faz isso. Eles vão separar a gente. Eu sei que vão. Não posso perder a Larissa. Ela é tudo que me resta. Por favor, não chame eles. Eu cuido dela. Eu dou um jeito. Eu só preciso de um pouco de ajuda. As palavras de Miguel atingiram Talita com força. Ela olhou para o menino, cujas lágrimas agora começavam a descer pelo rosto sujo. Ele estava completamente assustado, mas determinado a proteger sua irmã a qualquer custo. Larissa era tudo o que ele tinha. Talita não conseguia imaginar a dor de ser separado de alguém que significava tanto, especialmente quando o mundo ao redor já parecia ter desmoronado. Eu não sabia que fariam isso, murmurou Talita, a voz mais suave. Não quero te prejudicar, Miguel. Eu só queria garantir que vocês recebessem a ajuda certa. Mas... Eu entendo. Ela respirou fundo, tomando uma decisão que sabia ser arriscada, mas necessária. Não podia deixar aquelas crianças ali, naquele lugar miserável e perigoso. Sentia que, se fizesse isso, estaria condenando Larissa a um destino que ela não podia suportar. Está bem, Miguel. Eu não vou chamar o conselho tutelar, ela disse, tocando o ombro do menino de forma suave. Mas eu não posso deixar vocês aqui. Vamos, eu vou cuidar de vocês. Sem esperar uma resposta, Talita foi até o canto da sala, onde Larissa estava deitada. A garotinha parecia tão pequena e vulnerável naquele monte de trapos. Talita a pegou cuidadosamente no colo, sentindo a febre intensa que tomava conta do corpo frágil da menina. O calor da febre contrastava com o frio do ambiente, e Talita soube que precisava agir rápido. Vem comigo, ela disse a Miguel firme, mas com uma doçura que ele não esperava. Miguel, ainda em choque pela oferta de ajuda, obedeceu sem questionar. Talita saiu da casa, carregando Larissa no colo e pegando a mão de Miguel. Ao chegar à rua, ela rapidamente chamou um táxi. O motorista olhou de relance para o trio, surpreso ao ver Talita, uma mulher claramente acostumada ao luxo, com duas crianças sujas e maltrapilhas. Mas ela não se importou com os olhares. Estava determinada. O trajeto até a casa de Talita foi silencioso, mas carregado de emoções. Miguel olhava pela janela do táxi como se não acreditasse no que estava acontecendo. A única coisa que ele fazia era segurar firme a mão de sua irmãzinha, tentando passar alguma sensação de segurança, apesar do caos ao redor deles. Quando chegaram à casa de Talita, uma construção moderna e luxuosa, em um bairro nobre, Miguel ficou paralisado por um momento. Ele nunca havia visto algo assim de perto. As paredes de vidro, os jardins impecáveis e a grandiosidade de tudo o deixaram sem palavras. Mas antes que pudesse dizer algo, Talita o apressou a entrar. Vamos, não temos tempo a perder, disse ela. Dentro da casa, Talita deitou Larissa cuidadosamente no sofá e foi rápida em buscar um termômetro e um frasco de dipirona. Ela verificou a temperatura da menina e, ao ver que a febre estava alta, administrou a medicação. Enquanto isso, Miguel ficou sentado perto de sua irmã. Os olhos cheios de preocupação, mas também de alívio. Ela vai ficar bem? Ele perguntou, quase num sussurro, como se tivesse medo da resposta. Vai sim, respondeu Talita, tentando passar confiança, mesmo que a preocupação a corroesse por dentro. Ela só precisa descansar e se alimentar. Em seguida, Talita foi até a cozinha e preparou uma refeição simples, algo nutritivo para os dois. Ela sabia que eles deviam estar famintos. Serviu a comida para Miguel, que, sem hesitar, começou a comer com pressa. Era evidente que fazia tempo que ele não via comida de verdade. Come devagar, Talita disse, com uma suavidade que surpreendeu até a si mesma. Tem mais se você quiser. Após a refeição, Talita preparou um banho para os dois. Primeiro, deu banho em Larissa, limpando cada pedaço de sujeira que parecia grudada à pele da menina. Depois, foi a vez de Miguel, que também entrou na banheira, sem dizer uma palavra, apenas agradecido por aquele momento. No entanto, quando foi procurar roupas para eles, Talita percebeu que não tinha nada apropriado. Vou até o shopping ao lado, são 5 minutos daqui, disse ela já decidida. Não vou demorar. Preciso pegar algumas roupas para vocês dois. Enquanto isso, coloque minhas roupas mesmo, Miguel. Você fica aqui, cuida da sua irmã e se comporta, está bem. Miguel assentiu, seu rosto sério. Ele sabia a importância daquele momento e estava disposto a seguir as regras. Talita saiu de casa e foi rapidamente até o shopping. Não demorou nenhuma hora para comprar roupas adequadas e, antes de voltar,
parou em uma pizzaria e pediu uma pizza grande. Ela sabia que Miguel e Larissa ainda estavam famintos e o gesto simples de trazer comida seria um conforto. Ao retornar, foi surpreendida por algo que não esperava. Assim que entrou em casa, Miguel correu até ela e, sem hesitar, a abraçou com força, enterrando o rosto em sua cintura. Logo em seguida, Larissa, mesmo ainda fraca, se aproximou e fez o mesmo, abraçando-a com o pouco de força que tinha. Thalita ficou paralisada, sem saber como reagir. Aqueles dois que mal a conheciam, a abraçavam com um amor genuíno, algo que ela não estava acostumada a receber. Não era a gratidão superficial de seus amigos ou a bajulação comum dos eventos de luxo. Era um afeto real, puro. Esse é um dos dias mais felizes da minha vida, disse Miguel, com os olhos brilhando, a voz embargada pela emoção. Ao ouvir isso, Thalita sentiu seu coração partir em 1000 pedaços. Como algo tão simples. Um banho, uma refeição, um pouco de calor humano. Podia ser o dia mais feliz na vida de duas crianças. Depois de uma longa noite, cheia de emoções e surpresas, Thalita, Miguel e Larissa sentaram-se à mesa para comer a pizza que Thalita havia trazido. O aroma da pizza quente parecia trazer uma sensação de alívio e conforto, um momento de simples felicidade após um dia caótico. Miguel olhou para sua irmã, que já estava mais curada, mais falante, e Thalita sentiu um pequeno alívio no peito ao ver que a febre de Larissa estava cedendo. "Você gosta de pizza, Larissa?" perguntou Thalita com um sorriso gentil, enquanto servia um pedaço para a menina. Larissa, ainda com os olhos grandes e brilhantes, olhou para Thalita e sorriu timidamente. Era um sorriso tímido, mas sincero, o tipo de sorriso que aquece o coração de quem o vê. "Eu gosto muito", respondeu Larissa, a voz suave, mas cheia de entusiasmo. "Eu nunca comi uma pizza tão boa assim." Thalita sentiu o impacto daquela frase. Para Larissa, algo tão comum quanto uma pizza era uma novidade cheia de alegria. Isso a fez refletir sobre o quanto ela mesma tomava certas coisas como garantidas, sem sequer perceber. "Fico feliz que você esteja gostando", respondeu Thalita, tentando esconder o nó que sentia na garganta. Ela sabia que precisava manter a calma, pelo bem das crianças. Miguel, por sua vez, comia com mais tranquilidade agora. Era como se a segurança que Thalita estava oferecendo, mesmo que temporária, tivesse dado a ele um pouco de paz. "Larissa, você está se sentindo melhor?" Miguel perguntou, sua voz carregada de preocupação. Larissa assentiu, os olhos brilhando de felicidade. Ela olhou para o irmão e respondeu de forma fofa e reconfortante. "Sim, Miguel", ela disse com carinho. "Eu estou melhor agora. Você não precisa se preocupar. A tia me deu remédio, e eu estou bem." Miguel sorriu, e Thalita viu o alívio estampado em seu rosto. Ele parecia mais leve, mais tranquilo por ver sua irmã melhorando. Depois de comerem, Thalita sugeriu que todos fossem dormir. O dia tinha sido longo e cheio de surpresas, e agora o descanso era necessário. Ela preparou camas improvisadas para Miguel e Larissa na sala, com cobertores macios que ela tinha guardados. Larissa, já mais disposta, falou docemente para Thalita antes de deitar-se. "Tia, você vai ficar com a gente?" perguntou Larissa com uma expressão inocente, os olhos brilhando de curiosidade. "Vou sim, querida", respondeu Thalita com um sorriso suave. "Vou estar aqui com vocês. Está tudo bem agora." Miguel deitou-se ao lado da irmã, mantendo a mão dela segura entre as suas. Mesmo com a simplicidade da noite, o ambiente era cheio de amor genuíno entre os dois irmãos, algo que Thalita observava com admiração. Havia uma conexão profunda entre eles, uma ligação que ia além das palavras, que Thalita sentiu com uma intensidade que a pegou de surpresa. "Boa noite, Miggy", disse Larissa fechando os olhos, já quase adormecendo. "Boa noite, Lari", Miguel respondeu, dando um beijo na testa dela. Ele olhou para Thalita e, com um sorriso pequeno, agradeceu. "Obrigado por tudo, tia." Thalita apenas sorriu, sentindo o coração derreter com a simplicidade daquele momento. Ao se deitar no sofá da sala, seus pensamentos ainda giravam em torno de como ajudar aquelas crianças. Sabia que não podia mantê-los ali para sempre, mas também não podia abandoná-los. Na manhã seguinte, Thalita levantou cedo, decidida a agir. Depois de preparar um café da manhã simples para eles, chamou Miguel para uma conversa mais séria. "Miguel, preciso que você entenda uma coisa." Ela começou olhando diretamente nos olhos do menino. "Eu vou cancelar todos os meus compromissos de hoje para ajudar você e Larissa. Mas também preciso ser honesta com você. Não posso manter vocês dois aqui por muito tempo. Não é legal."
E as autoridades podem intervir se descobrirem. Miguel ficou em silêncio por um momento, processando o que ela dizia. Seus olhos demonstravam preocupação, mas ele sabia que Talita estava tentando fazer o melhor por eles. Mas eu vou ajudar vocês a encontrar o seu avô. Continuou Talita, suavizando o tom de voz. Vamos voltar até a casa onde você morava. Talvez alguém lá tenha alguma pista sobre o paradeiro dele. Miguel assentiu, embora um pouco apreensivo. Ele sabia que encontrar o avô era a única esperança de manter Larissa segura ao seu lado. Pouco depois, os três se prepararam e saíram. Talita tirou seu carro da garagem e eles seguiram em direção ao bairro onde Miguel e Larissa moravam. À medida que eles se aproximavam, Talita notou que o bairro era simples, mas organizado. Não era o que ela imaginava ao ouvir a história deles. Quando finalmente chegaram em frente à casa, ela ficou surpresa. Essa é a casa de vocês? Perguntou Talita um pouco atônita. A casa, apesar de simples, era bonita, bem cuidada, com um pequeno jardim na frente, as paredes brancas contrastando com as flores no jardim. Nada ali sugeria o tipo de miséria que Miguel havia descrito. Miguel olhou para a casa com um misto de saudade e tristeza. Sim, era aqui que a gente morava com o vovô, antes de ele sumir. Talita se aproximou da porta e bateu. O som ecoou pelo ambiente silencioso. Eles esperaram por um momento, mas ninguém respondeu. Ela bateu novamente, um pouco mais forte desta vez, mas o silêncio continuou. Ninguém está em casa, disse Talita, olhando para Miguel, que parecia decepcionado. Ela decidiu perguntar aos vizinhos. Bateu em algumas portas e explicou a situação, mas ninguém parecia saber de nada sobre o paradeiro do avô de Miguel. Pior ainda, a maioria dos vizinhos parecia indiferente à situação das crianças. Desculpe, senhora, mas eu não sei de nada. Ele sumiu faz tempo, disse um vizinho, já fechando a porta sem mais perguntas. Talita, frustrada e desapontada, começou a caminhar de volta ao carro, com Miguel e Larissa ao seu lado. A sensação de fracasso a envolvia e ela sentia o peso de não ter conseguido nenhuma resposta. O que eu faço agora? Swingou, enquanto tentava manter a compostura. Mas, de repente, uma voz feminina chamou sua atenção. Espera! Gritou uma mulher que corria em direção a eles. Eu ouvi vocês falando sobre o avô das crianças. Talita se virou rapidamente, surpresa e com uma pontada de esperança. Sim, estamos tentando encontrá-lo. Você sabe alguma coisa? Perguntou ela, sua voz ansiosa. A mulher, que se apresentou como Tamires, assentiu lentamente. Eu vi o avô deles no dia que ele sumiu. Talita sentiu seu coração disparar. Finalmente uma pista. Será que isso mudaria tudo? Ele saiu de casa à noite com uma mala. Tamires continuou, cruzando os braços com um semblante sério. Eu o confrontei. Perguntei para onde ele estava indo, e ele me disse que uma babá viria para cuidar das crianças, que precisava resolver umas coisas. Mas, na verdade, eu acho que ele estava fugindo. Devia dinheiro para muita gente e vivia nervoso. A empresa de jardinagem dele, sabe, não estava indo bem há tempos. Eu via gente vindo aqui cobrar ele quase toda semana. Talita ficou pensativa, sentindo a gravidade da situação. O avô de Miguel e Larissa não apenas havia desaparecido, mas parecia ter abandonado os netos para escapar de seus problemas. Uma empresa de jardinagem com dívidas. Pessoas o cobrando à noite. A mente de Talita estava confusa e um tanto sobrecarregada com tudo o que acabara de ouvir. Ele devia muito. Talita perguntou, tentando entender melhor a dimensão do problema. Pelo que eu sei, sim. A vizinhança comentava que ele devia até para agiotas. Nunca pagava ninguém em dia. Eu acho que ele foi embora para se esconder, sumir de vez e, no fim, deixou essas crianças para trás. O peso das palavras de Tamires pairava no ar, fazendo Talita se sentir ainda mais responsável pelas crianças. Enquanto ela tentava absorver tudo, sua mente começava a questionar o que fazer a seguir. Como encontrar o avô de Miguel e Larissa? Ele realmente havia fugido ou algo pior acontecera? E como poderia manter as crianças seguras nesse caos? O nome dele é Augusto Lima, completou Tamires num tom definitivo. Ele sempre foi bem conhecido por aqui pela empresa de jardinagem, mas nos últimos meses parecia que estava tudo desmoronando. Talita engoliu em seco. Miguel e Larissa estavam no carro, alheios a essa revelação devastadora. Eles ainda mantinham a esperança de que o avô estivesse por perto, de que tudo fosse um mal-entendido. Mas agora, diante da verdade brutal, Talita não sabia como contar isso a eles. Precisava primeiro entender melhor a situação antes de envolver as crianças na realidade amarga que se desenhava.
Com o coração pesado, Talita agradeceu Tamires e caminhou lentamente de volta ao carro, tentando controlar as emoções conflitantes que sentia. Quando chegou, Miguel olhou para ela com expectativa, esperando por uma resposta. Você conseguiu descobrir alguma coisa, tia? Perguntou Miguel, com uma mistura de esperança e preocupação nos olhos. Talita suspirou, sentindo a pressão da situação. Não sabia como contar a verdade para ele, mas também não podia mentir. Miguel, a vizinha me disse algumas coisas sobre o seu avô. Ela começou com cautela. Ela disse que viu ele sair de casa com uma mala e que mencionou que uma babá viria para cuidar de vocês. Miguel olhou confuso para ela. Uma babá? Ele perguntou com a voz trêmula. Mas não tinha nenhuma babá. Não apareceu ninguém para cuidar da gente. Só. Só ele saiu e nunca voltou. A revelação de Miguel confirmou o que Talita temia. Augusto havia mentido para os vizinhos e desaparecido sem deixar ninguém para cuidar das crianças. Talita sentiu um aperto no coração, imaginando o medo e a solidão que Miguel e Larissa deviam ter sentido nos dias após o desaparecimento do avô. Eu sei que isso é difícil, Miguel, disse Talita suavemente. Mas você não pensou em pedir ajuda aos vizinhos? Por que não procurou alguém para ver o que estava acontecendo? Miguel abaixou a cabeça, o olhar fixo no chão. Eu fiquei com medo, tia. E sabia que se continuasse na casa, as pessoas iam vir atrás da gente. Então, decidi sair bem de manhãzinha para aquele lugar que a senhora encontrou minha irmãzinha. Não queria que separassem a gente. Ele respondeu, a voz embargada. Eu sabia que, se alguém visse que a gente estava sozinho, eles iam levar a Larissa de mim. Eu não podia deixar isso acontecer. Ela é tudo o que me resta. Eu não podia perder ela também. As palavras de Miguel atingiram Talita como um golpe. A profundidade do medo e da responsabilidade que ele carregava era avassaladora. Um menino tão jovem, obrigado a tomar decisões desesperadas para proteger a irmãzinha. Ela sentiu o coração se apertar ainda mais, enquanto tentava manter a compostura. Eu entendo, Miguel, Talita disse, ajoelhando-se ao lado dele e segurando suas mãos com delicadeza. Mas agora você não está mais sozinho. Eu vou ajudar vocês. Vamos encontrar o seu avô. Custe o que custar. Talita sabia que não podia manter as crianças em sua casa para sempre. Isso era ilegal, e ela corria o risco de perder o controle da situação se não agisse de forma cuidadosa. No entanto, também não podia abandoná-los. Precisava agir rápido e investigar o paradeiro de Augusto. Ele poderia estar fugindo ou poderia estar em perigo. De qualquer forma, era seu dever descobrir a verdade. De volta à casa, depois de alimentar Miguel e Larissa novamente, Talita se trancou em seu escritório com o coração apertado. Precisava de respostas. Com o nome de Augusto Lima em mente, abriu o notebook e começou a pesquisar. Digitou Augusto Lima, empresa de jardinagem, na barra de pesquisa e aguardou ansiosamente pelos resultados. A tela piscou com várias entradas. Alguns eram anúncios antigos da empresa de Augusto, outros eram registros em fóruns e sites de reclamações. Talita clicou em alguns links e começou a ler. Havia relatos de clientes que não haviam sido atendidos, pagamentos em atraso e, mais alarmante, menções de cobranças agressivas. Pessoas que foram atrás de Augusto, exigindo que ele pagasse suas dívidas. A situação parecia ainda mais grave do que Talita imaginava. Havia um padrão claro de problemas financeiros e a fuga de Augusto fazia cada vez mais sentido. Ele estava afundado em dívidas e, ao que tudo indicava, havia deixado os netos para trás para salvar a própria pele. Mas isso não respondia todas as perguntas. Onde ele estava agora? E como ela poderia encontrá-lo? De volta à sala, Miguel e Larissa estavam quietos, distraídos com a televisão. Mas Talita sabia que essa calmaria era temporária. Ela precisava agir logo, antes que a situação piorasse. Ela se aproximou de Miguel, que ainda tinha um olhar esperançoso, apesar de tudo. Miguel, disse Talita, sentando-se ao lado dele. Eu pesquisei algumas coisas sobre o seu avô. Parece que ele estava com muitos problemas. Mas eu não vou desistir de encontrar ele. Vamos continuar procurando. Miguel assentiu, a expressão cansada, mas determinada. Obrigado, tia, ele disse, sua voz suave e cheia de gratidão. Eu sei que vai ser difícil, mas eu só quero que a gente fique junto. Eu não posso perder a Larissa. As palavras de Miguel eram simples, mas carregadas de emoção. Talita sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros aumentar, mas também sabia que, de alguma forma, ela faria o possível para resolver a situação.
Talita permaneceu sentada na cadeira de seu escritório, com o notebook aberto na mesa, ainda processando tudo o que havia descoberto sobre Augusto Lima. A sensação de impotência crescia a cada clique que dava nos links sobre a empresa dele. As informações estavam fragmentadas, mas o quadro era claro. Dívidas, problemas com fornecedores, clientes insatisfeitos e, o mais alarmante, indícios de que ele estava tentando escapar dessa situação. Ela fechou o laptop, passando a mão pelo rosto. Precisava ir até o endereço que encontrara da empresa de jardinagem. Se Augusto realmente estivesse fugindo, talvez houvesse alguma pista lá. Mas, ao olhar para Miguel e Larissa, brincando inocentemente na sala, ela sabia que essa era uma missão que deveria fazer sozinha. Talita se aproximou de Miguel, que olhou para ela com um sorriso tímido. Miguel, eu preciso sair por um tempo. Vou tentar encontrar mais informações sobre o seu avô. Ela disse, tentando manter a calma na voz. Mas vocês dois precisam ficar aqui, está bem. Eu volto logo. Vou ligar para uma babá para ficar com vocês dois. Miguel assentiu, o sorriso sumindo enquanto ele observava com um olhar sério. Você vai encontrar ele, né, tia? Ele perguntou, com um misto de esperança e preocupação. Talita respirou fundo e tocou levemente o ombro de Miguel. Eu vou fazer o meu melhor, Miguel. Eu prometo. Deixando as crianças em casa, Talita pegou seu casaco e saiu. O endereço da empresa de jardinagem não ficava muito longe, mas a sensação de estar indo sozinha para encarar o passado de Augusto a deixava ansiosa. Enquanto dirigia, o céu nublado parecia refletir seu estado de espírito, denso e carregado. Finalmente chegou ao local indicado. Era uma área comercial simples, mas o prédio que abrigava a empresa de Augusto parecia diferente. Havia um grande balcão de atendimento logo na entrada, mas tudo estava fechado. As janelas estavam empoeiradas e as placas que um dia indicaram o nome da empresa estavam desbotadas, quase invisíveis. Talita saiu do carro e se aproximou com cautela. O lugar parecia ter sido abandonado há muito tempo, como se Augusto tivesse saído às pressas, deixando tudo para trás. A sensação de desolação era forte. Ela olhou para a porta trancada e viu que o lugar estava vazio, com móveis antigos ainda espalhados, como se o tempo tivesse parado ali. Ela deu alguns passos ao redor do prédio, tentando encontrar alguma pista, algo que pudesse indicar onde Augusto estava. Mas tudo estava em silêncio. O prédio estava deserto e o único som que se ouvia era o barulho do vento que soprava pelas ruas vazias. Talita sentiu um aperto no peito ao perceber que não havia ninguém ali para dar respostas. Sem arriscar entrar no prédio abandonado, ela voltou para o carro frustrada e sem saber o que fazer. Aquele lugar que um dia fora o centro da vida de Augusto agora estava vazio, como o futuro incerto de Miguel e Larissa. Enquanto dirigia de volta para casa, uma onda de tristeza a invadiu. Talita olhou para o volante com os olhos cheios de lágrimas. A frieza do abandono que Augusto havia imposto sobre as crianças era algo que ela não conseguia entender. Como alguém podia ser tão cruel a ponto de deixar duas crianças sozinhas, sem proteção, sem uma explicação? O pensamento a corroía. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, primeiro de maneira silenciosa, até que a dor e a frustração tomaram conta dela de vez. Talita chorou copiosamente, sentindo uma angústia avassaladora. Ela chorava pela dor que aquelas crianças estavam sentindo, pelo medo que Miguel enfrentou ao tentar proteger a irmã, e pela impotência de não ter todas as respostas que eles tanto precisavam. Ela se questionava como era possível alguém abandonar os próprios netos daquela forma, fugindo dos problemas sem pensar nas consequências para as vidas tão frágeis que ele deixava para trás. Mesmo sem ser mãe, Talita sentia a dor de Miguel e Larissa como se fosse sua. As lágrimas continuavam caindo e, por um momento, ela sentiu o peso de carregar a responsabilidade de proteger aquelas duas crianças que já haviam sofrido tanto. Ela encostou o carro em uma rua silenciosa e deixou que o choro viesse com mais força, sem tentar controlar. O som de sua própria tristeza enchia o espaço ao seu redor e Talita percebeu que, apesar de todas as suas conquistas, de todo o sucesso que havia alcançado, não estava preparada para lidar com a dor e a perda que essas crianças enfrentavam. Enquanto soluçava, seus pensamentos se voltaram para Miguel e Larissa. Eles estavam tão vulneráveis, e agora ela estava tão profundamente envolvida na vida deles, que a simples ideia de falhar com eles a destruía por dentro. Ela não podia voltar atrás. Já havia se comprometido a ajudá-los, e agora precisava encontrar uma maneira de dar a eles a segurança que tanto precisavam. Depois de alguns minutos, Talita limpou as lágrimas com as mãos, respirando fundo e tentando se recompor. Sabia que não podia voltar para casa daquele jeito.
Miguel e Larissa dependiam dela, e ela não podia deixá-los perceber o quão confusa e arrasada se sentia. Eles precisavam de alguém forte, alguém que pudesse protegê-los. Ela ligou o carro e começou a dirigir de volta para casa, tentando manter a calma, mas no fundo, sabia que essa situação estava longe de ser resolvida. Precisava descobrir onde Augusto estava e garantir que as crianças não sofressem mais. Mas como fazer isso quando tudo parecia desmoronar? Ao chegar em casa, Miguel e Larissa estavam sentados no sofá, esperando por ela. Os olhos de Miguel brilharam ao vê-la entrar, como se ele esperasse uma notícia boa. Talita, porém, forçou um sorriso, tentando esconder sua tristeza. "Você encontrou alguma coisa?" perguntou Miguel, ansioso. Talita respirou fundo e se agachou na frente dele, colocando as mãos em seus ombros. "Não ainda, Miguel. O lugar estava vazio. Parece que ele foi embora de vez. Mas eu prometo que não vou desistir. Vamos encontrar seu avô, de um jeito ou de outro." Miguel olhou para ela, tentando manter a esperança. Mas Talita via o cansaço em seus olhos. Ele estava esgotado de carregar tanto peso em seus ombros. E naquele momento, Talita tomou uma decisão. Não importava o que acontecesse, ela faria o que fosse preciso para proteger aquelas crianças. Talita passou a noite em claro, os olhos fixos no teto, os pensamentos rodopiando em sua mente como um redemoinho incessante. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Miguel, tão cheio de esperança e responsabilidade, e o sorriso tímido de Larissa, que começava a se abrir novamente para o mundo, mesmo depois de todo o sofrimento. O peso da decisão que ela sabia que precisava tomar apertava seu peito. Ela sabia que não podia continuar adiando o inevitável. Não podia manter aquelas crianças em sua casa indefinidamente. Miguel e Larissa precisavam de ajuda real, não de uma solução temporária. Talita queria desesperadamente protegê-los, mas havia leis e processos que ela precisaria respeitar. A única coisa que ela sabia com certeza era que queria fazer as coisas da maneira certa. Aqueles dois irmãos já haviam sofrido o suficiente com o abandono de Augusto. E ela não permitiria que fossem separados ou ficassem desamparados novamente. No silêncio da madrugada, uma resolução se formou em sua mente. Era doloroso, mas ela precisava fazer aquilo pelo bem deles. Pela manhã, levantou-se cedo e encontrou Miguel e Larissa sentados à mesa, esperando por ela. Eles a olharam com curiosidade, mas não disseram nada. "Bom dia, crianças." Talita começou tentando manter a voz calma, mas sua ansiedade era palpável. Sentou-se diante deles e respirou fundo. "Eu preciso conversar com vocês. O que vou dizer agora pode ser difícil de entender, mas quero que saibam que estou fazendo isso porque me importo muito com vocês e quero garantir que fiquem seguros." Miguel olhou para ela claramente preocupado, enquanto Larissa observava com seus grandes olhos curiosos. "O que aconteceu, tia Tali?" Miguel perguntou, a voz carregada de ansiedade. "Você encontrou o vovô?" Talita mordeu o lábio, hesitando. Queria evitar causar mais dor do que o necessário, mas sabia que precisava ser honesta. "Miguel, eu temo pela vida de vocês dois. Não posso mais deixar vocês aqui sem ajuda, e é por isso que preciso tomar uma decisão que pode mudar tudo." Ela fez uma pausa, os olhos se enchendo de lágrimas. "Eu vou levar vocês até a polícia. Eu sei que isso parece assustador, mas é o caminho certo para garantir que vocês recebam o apoio que precisam. Vou contar tudo a eles, toda a história, e vou pedir para ajudar no processo de adoção, se for possível." Miguel ficou em silêncio, seu rosto pálido. Larissa, sem entender muito bem o que estava acontecendo, apenas olhou para o irmão, esperando que ele dissesse algo. A tensão no ar era quase palpável. "Por que você está fazendo isso?" Miguel perguntou com a voz trêmula, lutando para segurar as lágrimas. "A gente não quer ir embora de novo. Eu não quero que eles tirem a Larissa de mim." Talita sentiu o coração apertar. Ela estendeu a mão e segurou as mãos de Miguel, olhando diretamente em seus olhos. "Eu sei que você tem medo, Miguel. Eu entendo que tudo isso é assustador, mas eu prometo que estou fazendo isso pelo bem de vocês. Eu não vou abandonar vocês. Eu quero estar ao lado de vocês durante todo o processo, e vou conversar com um advogado para garantir que vocês fiquem juntos, que tudo seja feito da maneira certa." Ela respirou fundo, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. "Se possível, eu quero adotá-los, mas precisamos passar pelo processo legal para que vocês estejam seguros e protegidos, e para que nunca mais tenham que passar por isso." As palavras de Talita caíram como um peso sobre a mesa. Miguel parecia atordoado, processando tudo o que ela dizia. Ele olhou para Larissa, que agora segurava sua mão, e depois voltou a olhar para Talita, com os olhos cheios de emoção. "Você quer ficar com a gente?"
Miguel perguntou, a voz quebrada. Mesmo depois de tudo o que a gente fez? Talita sorriu, apesar das lágrimas. Sim, Miguel, eu quero ficar com vocês, mas preciso fazer isso do jeito certo, para que vocês fiquem protegidos, e para isso precisamos ir à polícia. Miguel respirou fundo e depois de um longo momento de silêncio, assentiu. Se você acha que é o melhor, então eu confio em você, tia Tali. O alívio que Talita sentiu foi instantâneo, mas sabia que o processo seria longo e doloroso. Ainda assim, aquela era a única maneira de garantir que Miguel e Larissa estivessem a salvo. Mais tarde, naquele mesmo dia, Talita entrou na delegacia de polícia acompanhada de Miguel e Larissa, com seu advogado ao lado, pronto para ajudá-la com as questões legais. Eles foram recebidos pelo policial Lúcio Dias, um homem de olhar cansado, mas amigável, que parecia compreender imediatamente que aquela não seria uma conversa simples. Em que posso ajudá-los? Perguntou Lúcio, indicando que se sentassem. Talita respirou fundo e começou a explicar. Contou tudo. O desaparecimento de Augusto, as circunstâncias em que encontrou Miguel e Larissa e como estava preocupada com o futuro deles. Lúcio ouviu com atenção, sem interromper, enquanto Talita descrevia a situação das crianças com riqueza de detalhes. Quando ela terminou, ele cruzou as mãos sobre a mesa e olhou para ela com seriedade. Isso é grave, disse Lúcio calmamente. Estamos falando de abandono de incapaz. O que você fez, trazendo eles até aqui, foi a decisão certa. Vou iniciar o processo de investigação para encontrar o avô, mas também vou encaminhar o caso ao Conselho Tutelar. Talita assentiu, sentindo um nó na garganta. Sabia que isso poderia acontecer, mas o peso de ouvir a palavra abandonados sendo usada para descrever Miguel e Larissa doía mais do que ela imaginava. Eu quero estar envolvida no processo, disse Talita, sua voz firme. Quero garantir que eles fiquem juntos e seguros e, se possível, estou disposta a adotá-los. Lúcio olhou para ela, surpreso, mas assentiu. O processo de adoção não é simples. Há muitas etapas, muitas avaliações, mas o fato de você estar disposta a isso mostra que você se importa de verdade. Vou encaminhar o caso para o setor responsável e você será informada de cada passo. Enquanto o policial explicava os trâmites do abandono de incapaz e o processo legal, Talita ouvia atentamente, com o advogado ao seu lado fazendo anotações. Era um processo burocrático e delicado, mas ela sabia que estava fazendo a coisa certa. Sabia que Miguel e Larissa precisavam de mais do que conforto temporário. Eles precisavam de uma família de verdade. Alguém que os amasse e os protegesse. Quando saíram da delegacia, Miguel olhou para Talita com um misto de confusão e gratidão. Isso vai mudar tudo, não vai? Ele perguntou segurando a mão de Larissa. Talita sorriu, embora a emoção ainda estivesse à flor da pele. Sim, Miguel, vai mudar tudo, mas eu prometo que vai ser para o melhor. Eu vou estar com vocês durante todo o processo. Larissa, que havia ficado em silêncio durante grande parte da conversa, finalmente olhou para Talita e sorriu. A gente vai ficar com você, né? Ela perguntou com os olhos grandes e cheios de esperança. Talita, sentindo o coração inchar de emoção, se ajoelhou na frente de Larissa e a abraçou. Sim, minha pequena Lari, eu vou fazer de tudo para que vocês fiquem comigo, e nada vai separar vocês dois, eu prometo. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Talita sentiu uma mistura de tristeza e medo. Ela havia dado o primeiro passo para garantir o futuro de Miguel e Larissa, mas o caminho seria longo. Ainda assim, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Larissa e Miguel haviam ficado sob a tutela do Conselho Tutelar em um abrigo temporário. Talita dirigiu-se para casa com o coração pesado. As palavras do policial Lúcio Dias ecoavam em sua mente e a sensação de vazio se instalava profundamente. Ela havia se apegado tanto àquelas crianças em tão pouco tempo que a ideia de entregá-las, mesmo temporariamente, era insuportável. Ao chegar em casa, ela desmoronou no sofá, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Durante os 2 dias seguintes, as lembranças de Miguel e Larissa enchiam cada canto da casa. Ela ouvia suas vozes, sentia suas presenças, mas o silêncio agora reinava, tornando cada espaço mais frio e vazio. As crianças tinham sido levadas ao orfanato sob a tutela do Conselho Tutelar, e Talita sabia que era o procedimento correto, mas isso não deixava de doer seu coração. Ela não conseguia aceitar. Os 2 dias foram de pura angústia. Talita não conseguia dormir direito, pensando neles se estavam bem, se estavam se sentindo sozinhos. Sentia um vazio enorme, como se algo essencial tivesse sido arrancado de sua vida.
Em meio àquela tristeza, Talita tentou manter o foco em resolver a papelada necessária para a adoção. O processo era longo, cheio de etapas e exigências. Ela queria garantir que nada desse errado, que Miguel e Larissa tivessem a chance de viverem juntos e seguros. Ela os queria ao seu lado, queria ser a pessoa que cuidaria deles, mas o sistema era burocrático, e cada passo parecia mais desafiador do que o anterior. No final da tarde, depois de 2 dias passados, Talita estava sentada à mesa de sua cozinha, cercada por formulários e documentos, quando o telefone tocou. Ela atendeu, e a voz familiar do policial Lúcio Dias ecoou do outro lado da linha. Talita, encontramos o avô de Miguel e Larissa, disse Lúcio, sua voz grave. Ele foi preso. Talita ficou em silêncio por um momento, absorvendo a notícia. Por mais que ela soubesse que algo estava errado com Augusto, a confirmação da prisão ainda era um choque. O que aconteceu? Perguntou Talita com a voz embargada. Ele estava envolvido em lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Lúcio continuou. Além de ter abandonado os netos, ele foi pego em uma investigação de longa data sobre atividades ilícitas. O juiz o condenou a 10 anos de prisão, com possibilidade de redução da pena em caso de bom comportamento. 10 anos. Talita sentiu um aperto no peito ao ouvir a sentença. Sabia que Augusto precisava ser responsabilizado pelos seus atos, especialmente por ter abandonado Miguel e Larissa, mas isso não diminuía a tristeza. Aquelas crianças já haviam sofrido tanto, e agora sabiam que o avô não voltaria para resgatá-los. Ele pagaria pelos seus crimes, mas a dor das crianças não seria apagada com isso. Ele foi condenado por abandono de incapaz também, certo? Talita perguntou, querendo ter certeza de que a justiça seria feita completamente. Sim, entre outras acusações. A sentença por abandono de incapaz foi incluída, mas o foco principal do processo foi o envolvimento dele com a lavagem de dinheiro e as atividades ilegais da empresa de jardinagem. Ele ficará preso por muito tempo, explicou Lúcio. Talita fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da situação. Ela sabia que Augusto precisava enfrentar as consequências de suas ações, mas a realidade de que Miguel e Larissa nunca mais poderiam contar com ele como figura paterna era dolorosa. Como eles reagiriam a isso? Eles ainda tinham esperança de que o avô voltasse, e agora ela teria que ser a portadora dessa terrível notícia. Eu não sei como vou contar isso para eles, sussurrou Talita, tentando conter as lágrimas. Miguel ainda acredita que o avô vai voltar. Eu não sei como lidar com essa situação. Lúcio respirou fundo, sua voz cheia de empatia. Eu sei que é difícil, Talita, mas você tem sido uma pessoa forte para essas crianças. Eles precisam de alguém em quem possam confiar, e você tem sido esse apoio. Vai ser duro, mas eles têm você agora, e isso faz toda a diferença. Talita assentiu, mesmo sabendo que não era fácil. Ela passou a mão pelos formulários de adoção, espalhados pela mesa, e lembrou-se da decisão que havia tomado. Lutar por Miguel e Larissa, garantir que eles tivessem um futuro seguro e amoroso. Nada nesse processo seria simples, mas ela sabia que precisava continuar. Estou correndo atrás da adoção, Lúcio. Quero garantir que eles fiquem juntos, e que tenham o apoio que precisam, disse Talita, com determinação renovada. Não vou deixá-los sozinhos novamente, não depois de tudo isso. Você está fazendo a coisa certa, respondeu Lúcio, sua voz tranquila, mas firme. O processo de adoção pode ser longo e desafiador, mas com o apoio de um bom advogado, você tem chances reais. Eu já falei com o Conselho Tutelar, e eles estão acompanhando o caso de perto. Tudo o que você está fazendo agora será levado em consideração. Talita respirou fundo, tentando manter a calma. Sabia que o caminho ainda seria difícil, mas estava disposta a enfrentá-lo, por Miguel e Larissa. Eu vou garantir que eles saibam que nunca mais estarão sozinhos, disse ela, sua voz cheia de emoção. Essas crianças merecem uma chance de serem felizes, e eu vou lutar por isso, custe o que custar. Ao desligar o telefone, Talita se permitiu derramar algumas lágrimas, não pelo fracasso, mas pelo alívio de saber que, apesar da dor, as coisas estavam começando a se resolver. Ela pensou em Miguel e Larissa, que provavelmente estavam assustados e confusos no orfanato, sem entender o que estava acontecendo com o avô. Mas, acima de tudo, ela sabia que agora eles teriam uma nova chance. Talita se levantou, olhou para os papéis espalhados pela mesa e respirou fundo. Sabia que o próximo passo seria difícil. Contar a verdade para as crianças. Enfrentar o sistema de adoção e dar a Miguel e Larissa uma nova família. Mas, no fundo de seu coração, ela sabia que essa era a sua missão agora. Enquanto olhava pela janela, o céu começava a clarear.
O fim estava longe, mas Talita sentia, pela primeira vez, uma luz no horizonte. Após essa notícia, Talita decidiu ir até onde as crianças estavam. As crianças foram levadas para um abrigo temporário, um local onde normalmente são colocadas crianças em situações semelhantes no Brasil. Lares transitórios, enquanto se aguarda uma solução definitiva, como a volta à família biológica ou, em casos como o de Miguel e Larissa, a possibilidade de adoção. Era um lugar seguro, mas Talita sabia que, por mais que estivesse bem cuidada, nada substituía o amor e o aconchego de uma família. O abrigo onde Miguel e Larissa estavam ficava na zona leste da cidade, em um bairro simples e silencioso. Talita havia passado os últimos dias em contato constante com seu advogado, que a aconselhava em cada etapa do processo. Ele a orientou sobre como proceder para não prejudicar o processo de adoção, alertando-a sobre o cuidado que deveria ter ao lidar com as crianças, considerando a fragilidade emocional em que se encontravam. Você precisa ser honesta com eles, Talita, disse o advogado, enquanto se sentavam em seu escritório. Mas, ao mesmo tempo, precisa ser firme. Contar a verdade sobre o avô vai ser doloroso, mas eles precisam saber que agora tem você. Não deixe dúvidas de que você está comprometida com eles. Isso fará toda a diferença. Talita assentiu, sentindo o peso da conversa. A ideia de contar a verdade a Miguel e Larissa a deixava angustiada, mas sabia que não poderia esconder o que estava acontecendo. Eles mereciam a verdade, mesmo que doesse. Sabia também que aquele momento definiria o rumo de suas vidas. Havia muito em jogo e ela não podia falhar. No dia seguinte, Talita decidiu que era hora de vê-los. Pegou o carro e dirigiu até o abrigo, o coração acelerado. Durante todo o trajeto, pensava em como lidar com a situação. As crianças tinham se tornado parte de sua vida em tão pouco tempo, mas de uma maneira tão intensa que ela mal conseguia imaginar os dias sem eles. Quando chegou, estacionou o carro em frente ao portão simples do abrigo e respirou fundo. Ela sabia que os próximos momentos seriam difíceis, mas necessários. Ao entrar, foi recebida por uma assistente social que a reconheceu imediatamente. Miguel e Larissa estavam sendo bem cuidados, mas a assistente percebeu a ansiedade no rosto de Talita. Eles estão lá dentro, disse a assistente com um sorriso gentil. Estão esperando por você, mas devo alertá-la. Estão muito confusos com tudo o que está acontecendo. Talita assentiu, o coração apertado. Ela sabia que não seria fácil. Ao ser conduzida até a sala onde Miguel e Larissa estavam, o ambiente pareceu ficar mais pesado. Quando os viu, sentados juntos no sofá, Miguel segurando a mão de Larissa, sentiu um nó na garganta. Eles pareciam tão pequenos, tão indefesos. Quando seus olhares se cruzaram, os olhos de Miguel se iluminaram, e Larissa deu um leve sorriso, mas havia uma sombra de incerteza em seus rostos. Talita, Miguel disse levantando-se e correndo em sua direção. Talita sorriu e se abaixou para abraçar o menino que a envolveu com força, como se estivesse segurando a última âncora de sua vida. Larissa, ainda um pouco hesitante, logo se juntou a eles, abraçando Talita com seus pequenos braços. Era um momento de alívio, mas Talita sabia que o mais difícil ainda estava por vir. Eu senti tanto a sua falta, sussurrou Miguel, apertando-a com mais força. Você não vai deixar a gente, né? O coração de Talita apertou-se ainda mais. Ela sentia a angústia de Miguel e Larissa, e agora, mais do que nunca, precisava ser honesta com eles. Eu também senti falta de vocês, meus amores, disse Talita com a voz embargada. Ela respirou fundo e os guiou até o sofá, sentando-se ao lado das crianças. Mas, eu preciso contar algo importante, algo que vocês precisam saber. Miguel olhou para ela, confuso, mas com uma expressão de confiança. Ele sentia que algo estava errado, mas confiava em Talita. Larissa apenas a observava em silêncio, seus olhos grandes e cheios de inocência. O que aconteceu? Miguel perguntou, a voz trêmula. Talita segurou as mãos de ambos, sentindo o peso de cada palavra que sairia a seguir. Eu recebi uma ligação da polícia, começou ela, tentando manter a voz firme. E eles encontraram o seu avô. Miguel arregalou os olhos e Larissa apertou a mão de Talita com mais força. Ele está bem? Perguntou Larissa com a voz doce e inocente. Talita sentiu as lágrimas começarem a subir, mas ela precisava ser forte, precisava contar a verdade, mesmo sabendo o quanto isso os machucaria. O avô de vocês foi preso, ela disse com cuidado. Ele estava envolvido em coisas ruins, coisas ilegais, e... Ele também foi condenado por abandonar vocês. O silêncio na sala era ensurdecedor. Miguel ficou olhando para ela, processando a informação.
Seu olhar se encheu de tristeza, mas ele não disse nada. Larissa, por ser tão pequena, ainda não entendia completamente o que aquilo significava. Mas... Ele vai voltar para buscar a gente? Perguntou Larissa com a voz baixa, quase um sussurro. Talita segurou as lágrimas e se inclinou para perto de Larissa, acariciando seu cabelo com ternura. Não, meu amor, ele não vai voltar. Mas eu estou aqui, e eu prometo que não vou a lugar nenhum. Vou cuidar de vocês dois, custe o que custar. Vocês me salvaram de uma vida vazia. Eu achava que tinha tudo, mas, na verdade, eu não tinha nada até conhecer vocês. As lágrimas de Talita finalmente começaram a escorrer. Ela não conseguia mais segurar. Miguel, ainda chocado com a notícia do avô, observava-a com olhos marejados. Ele entendia o que Talita estava dizendo. Entendia o que significava perder o avô para sempre. Mas, ao mesmo tempo, o amor incondicional de Talita o fazia sentir uma segurança que ele não sentia há muito tempo. Eu aprendi uma coisa muito importante com vocês, continuou Talita, as lágrimas caindo livremente agora. Eu aprendi o que é amar alguém de verdade, incondicionalmente. Eu não o gerei, mas o amor que sinto por vocês é genuíno. E, mesmo com toda essa dor, eu quero estar ao lado de vocês, sempre. Miguel não aguentou mais. Ele se levantou e abraçou Talita, jogando-se em seus braços com força. As lágrimas que ele havia segurado finalmente caíram e ele soluçava enquanto a apertava. Obrigado. Obrigado por não desistir da gente, sussurrou Miguel, a voz embargada de emoção. Larissa, sem entender completamente o que estava acontecendo, abraçou Talita também, como se soubesse que aquele momento era de união, de família. Os três ficaram ali, abraçados, as lágrimas fluindo livremente, choravam como uma família que havia passado por uma tempestade, mas que agora, unidos, estavam prontos para enfrentar o que viesse. Talita sentia que, de alguma forma, eles haviam-se curado um pouco naquele momento. Vocês nunca mais vão estar sozinhos, sussurrou Talita, ainda abraçando os dois. Eu prometo que vou fazer de tudo para que possamos ficar juntos, como uma família de verdade. Miguel, apesar de sentir a tristeza pelo que o avô havia feito, não guardava rancor. Como toda criança, sua inocência e amor pelo avô o faziam perdoá-lo, mesmo que a mágoa permanecesse. Eu sei que ele fez coisas ruins, disse Miguel, com a voz ainda trêmula, mas ele ainda é o meu avô. Eu só queria que ele não tivesse nos deixado. Talita apertou Miguel com mais força, sentindo a dor do menino se misturar com a sua própria. Eu sei, querido, eu sei, mas agora vocês têm a mim, e eu prometo que vou fazer o possível para dar a vocês o amor e a segurança que vocês merecem. Naquele momento, no meio de tanta dor, algo novo florescia. Talita, Miguel e Larissa, abraçados como uma família, sabiam que o caminho seria longo, mas que juntos conseguiriam superar qualquer obstáculo. O abraço de Talita, Miguel e Larissa se prolongou, como se cada um quisesse absorver o máximo de força e conforto possível naquele momento. A separação era temporária, mas a saudade já começava a se instalar no coração de Talita. Ela sabia que precisava partir, mas cada fibra de seu ser queria permanecer ali, segurando as crianças e prometendo que nunca mais as deixaria sozinhas. Talita afaga o cabelo de Miguel e Larissa, sentindo o peso da despedida. Eu vou sentir muita falta de vocês, disse Talita à voz suave, mas cheia de emoção, mas prometo que logo estaremos juntos de novo. Estou fazendo tudo o que posso para que isso aconteça o mais rápido possível. Miguel levantou o rosto, os olhos marejados, mas cheios de determinação. Eu também vou sentir sua falta, Talita, ele disse à voz trêmula, mas eu confio em você. Sei que você vai fazer tudo certo. Larissa, abraçando Talita com força, murmurou baixinho. Volta logo, tá bom, tia. O coração de Talita se partiu ao ouvir aquelas palavras simples, mas tão carregadas de significado. Ela olhou para os dois com um sorriso encorajador, embora por dentro estivesse devastada. Depois de um último abraço, ela se despediu, prometendo que logo estaria de volta. Nos dias seguintes, Talita jogou-se de corpo e alma no processo de adoção. A burocracia no Brasil pode ser demorada, mas ela não estava disposta a esperar meses ou anos para trazer Miguel e Larissa para casa. Com seus recursos e influências, ela começou a utilizar suas conexões para acelerar o processo. Conhecia juízes, advogados e pessoas no setor público que poderiam ajudar a cortar alguns dos entraves burocráticos. Embora soubesse que havia limites para o que seu dinheiro e influência poderiam fazer, Talita tinha uma determinação inabalável. Ela queria fazer tudo da forma correta, mas estava decidida a não deixar que a demora tradicional do sistema prejudicasse as crianças.
Normalmente, o processo de adoção no Brasil pode levar de 6 meses a 2 anos, dependendo da situação e da burocracia envolvida. No entanto, devido à urgência do caso de Miguel e Larissa, somado ao fato de que Thalita era uma mulher estável, influente e já tinha um vínculo emocional significativo com as crianças, ela conseguiu agilizar os trâmites. Em menos de 3 meses, a audiência de adoção foi marcada. Na manhã da audiência, Thalita estava nervosa, mas também esperançosa. Sabia que aquele seria um dos dias mais importantes de sua vida. Ao chegar ao tribunal, acompanhada de seu advogado, ela sentiu o peso da expectativa em seus ombros. Miguel e Larissa já estavam lá, sob a supervisão de uma assistente social, e quando Thalita entrou na sala do tribunal, eles correram para abraçá-la. Aquele simples gesto trouxe uma onda de conforto e segurança para Thalita, como se, por um momento, o mundo estivesse em paz. O juiz, um homem de meia idade com olhos gentis e uma expressão serena, observou a cena com atenção. Ele folheou os documentos à sua frente e, antes de iniciar a sessão, olhou para Thalita com uma expressão curiosa. Senhora Thalita Carvalho, começou ele com a voz firme, mas não sem certa ternura. Estamos aqui para discutir a adoção de Miguel Lima e Larissa Lima, duas crianças que, como sabemos, passaram por situações muito difíceis. Antes de tomarmos qualquer decisão, gostaria de ouvir sua história e entender melhor o que a motivou a adotar essas crianças. Thalita respirou fundo e começou a contar sua jornada. Ela falou sobre o momento em que Miguel roubou sua sacola, sobre o choque inicial e como, pouco a pouco, a vida dela se entrelaçou com a deles. Contou sobre a busca pelo avô, sobre o sentimento de responsabilidade que foi crescendo dentro dela e como, ao longo do tempo, percebeu que Miguel e Larissa haviam preenchido um vazio que ela nem sabia que existia em sua vida. Eu sei que a minha história com eles não começou de uma forma tradicional, disse Thalita com a voz embargada, mas o amor que sinto por essas crianças é genuíno. Eles me salvaram de uma vida vazia, me ensinaram o que é amar de verdade, incondicionalmente. Não sou a mãe biológica deles, mas sinto que fomos unidos pelo destino e agora, mais do que nunca, eu quero ser a pessoa que vai cuidar deles, protegê-los e amá-los pelo resto da vida. O juiz escutava atentamente, os olhos fixos em Thalita, absorvendo cada palavra. Ele, então, olhou para Miguel e Larissa, que estavam sentados ao lado de Thalita e fez uma pergunta direta. Miguel, o que você acha de tudo isso? Como se sente em relação a Thalita e a possibilidade de viver com ela de forma permanente? Miguel, apesar da tensão no ar, manteve-se firme. Ele olhou para o juiz e, com a voz um pouco trêmula, respondeu. Eu e Larissa não tínhamos mais ninguém. A gente estava sozinho, com medo, mas a Thalita, ela cuidou da gente.